Ministério convidado, né? Nós temos hoje aqui o nosso amigo, irmão de fé, camarada, pastor Charles. Quero chamar o pastor Charles, por favor, pastor Charles. Dê uma salva de palmas ao Senhor pela vida do pastor Charles. Glórias a Deus. Já há um tempo o pastor Charles não vinha aqui, né? Até mesmo por causa da pandemia, mas com certeza ele tem uma palavra de Deus para as nossas vidas aí. Fique à vontade, o pastor Charles. Aleluia. Prazer enorme estar com vocês hoje à noite. Achei engraçado porque no dia que o pastor Eduardo mandou mensagem, dizendo perguntando, né, se eu poderia estar aqui, um dia antes eu tinha combinado com o irmão Rodrigo para perguntar se poderia vir nesse tempo de pandemia. A gente não sabe como que está, se pode vir ou se está aberto apenas para a igreja. E aí no outro dia ele pegou e falou para eu estar vindo. E eu fiquei muito feliz e, com certeza, agora sabendo que pode vir, independente de estar ministrando ou não, com certeza, nós vamos vir matar a saudade também. A gente acompanha pelo YouTube, principalmente eu acompanho no domingo de manhã, praticamente todo domingo de manhã eu tenho acompanhado. Às vezes na quinta eu não consigo e, graças a Deus, tenho sido muito edificado. Inclusive, esses dias eu não aceitei mais ter R$10 do Espírito Santo só. Quero mais. Amém? Quero estar mais cheio. Amém? Fiquei muito feliz também que eu tive a oportunidade de ver o pastor Vilela ministrando aqui, né? Graças a Deus a gente tem sempre mantido contato, praticamente uma semana sim, uma semana não, ele sempre manda mensagem para ver como é que está minha esposa, meus filhos, né? Agora, depois da pandemia, aumentou o time lá, estou com o Rafinha, vai fazer 3 meses sábado agora, graças a Deus, mais gordinho do que nunca, fortinho. Hoje ele estava com a camisetinha de federal, já é federal já. Graças a Deus, nossa casa está repleta de alegria. Por causa da presença do Senhor, que é infinita, e também por causa dos nossos filhos, né? Que essa pandemia, por mais que nos paralisou em algumas coisas, mas nos deu a oportunidade de aproveitar um pouco mais a nossa família, né? Principalmente, os pastores sabem, os irmãos que trabalham com célula, por mais que não parou, nós também continuamos no propósito da célula, estamos ministrando nas células online também, através de aplicativos, mas hoje nós estamos conseguindo ficar um pouco mais com os filhos, estou conseguindo ficar um pouco mais com a minha esposa, então foi uma parada importante também para rever algumas coisas acerca da nossa caminhada. Eu sempre tenho o costume de dizer que quando Deus está olhando algumas coisas que Ele não está se agradando, Ele fala, para, e vamos ajustar, vamos alinhar novamente, para que você volte a viver 100% de acordo com aquilo que eu quero. Então Deus, Ele tem a forma de nos ajustar também. A crise, ela não é para destruir o cristão. A crise, ela serve para trazer o cristão para o propósito dele, para a vontade dele. E é assim que nós temos aproveitado a crise. A crise nós temos aproveitado para crescer em Deus, no relacionamento com a nossa família, no relacionamento com pessoas que já fazia algum tempo que nós não tínhamos contato. É tão interessante que nesse período, eu creio que aconteceu aqui também, tantas pessoas entrando em contato, e graças a Deus no nosso retorno, nós vamos retornar ainda o nosso presencial agora domingo, estávamos nos preparando para isso, e algumas pessoas nós estamos tendo a oportunidade de receber novamente na nossa igreja, pessoas que tinham desanimado, pessoas que tinham parado. Então a crise, ela não é o fim. Dependendo da ótica que você olha a crise, você vai entender que a crise é o recomeço de muitas coisas. Então Deus permite algumas coisas nas nossas vidas, é igual um filho. Quem já acordou o filho de manhã aqui? Você começa a acordar ele com amor, sim ou não? Vamos! O culto começa às 9h30, já é 8 horas. Daqui a pouco 8h10, já é 8h10, menino. Na terceira vez você vai desse jeito? Dependendo do pai e da mãe, você puxa a coberta. E dá aquela chacoalhadinha e fala, vamos. Ou seja, Deus, Ele sabe como Ele vai despertar cada filho. E eu creio que cada filho aqui dele está sendo despertado.
Essa crise, o pastor Eduardo, eu vi ele postando algumas semanas atrás, e depois foi comentado pelo pastor Vilela, a perda de um irmão muito querido aqui também. Graças a Deus lá nós não perdemos, mas nós tivemos quase uma perda de 2 pessoas também preciosíssimas para nós. Os irmãos conhecem o irmão Júlio, né? A nossa irmã Elaine também. Foi muito grave que eles tiveram Covid. E então, assim, irmãos, a gente tem visto o cuidado de Deus em cima de tudo isso. Depois que o Júlio saiu do hospital, ele falou, eu me senti como filho de Deus naquele lugar. Porque naquele lugar eu não conseguia ver a minha esposa, não conseguia ver o meu pastor, não conseguia ver os meus irmãos, mas eu sentia a presença de Deus de uma forma tão evidente naquele lugar. Então também a crise às vezes serve, irmãos, para nos levar em alguns ambientes onde será só você e Deus. É maravilhoso, antes de começar a pandemia, pelo menos uma vez por mês eu ia na casa do pastor Vilela para me aconselhar, para conversar, e às vezes não precisava nem me aconselhar, pedir conselho, porque eu sentava ali e ele começava a abrir a boca ali, falando algumas coisas da experiência, coisas dentro da palavra de Deus. Eu saía, nem falava para ele, ali ele já tinha sido usado por Deus para falar comigo, eu já voltava para casa alimentado, fortalecido, revestido, para poder continuar a minha caminhada. Só que nessa parada não deu para fazer isso. Né? Porque, como ele falou esses tempos atrás, ele fazia parte do topo da cadeia alimentar, né? do Covid. Então, ele teve uma certa cautela, um certo cuidado. Né? Em alguns momentos, eu vinha aqui, tomava um café com o pastor Braz ali. Então, assim, eu perdi todo esse acesso durante essa pandemia. Durante essa pandemia, a gente perdeu alguns contatos com pessoas que a gente ama, com pessoas que nos faz bem. Não é verdade? Nos faz bem. Só que Deus ele permite tudo isso para nos levar a um ambiente onde você só consiga chamar um nome, Pai. Onde você só consiga olhar para o alto e falar assim, Pai. Né, Dinho? Passou uma guerra aí também, né? Estávamos orando por você lá também. Ou seja, tem alguns lugares, lógico que os seus líderes, eu sei que o tempo todo estiveram em contato com você, mas tem um momento que é só você e o Pai. É só você e o Senhor. E nós estamos esse ano trabalhando com o ano da paternidade. E esses tempos atrás eu tive a oportunidade de ministrar a respeito de Jesus no deserto. Jesus, quando ele vai no deserto, antes de ir para o deserto, ele se batiza e ele ouve uma voz do céu dizendo, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Quando ele chegou no deserto, ele já tinha a convicção que ele era filho de Deus. Porque o Pai confirmou isso no coração dele. E não apenas que ele era filho, mas que ele era o filho que agradava. Quando Jesus chegou no deserto, a primeira coisa que o diabo tentou questionar foi a filiação de Jesus. Se tu és o filho de Deus, faça isso. Se tu és o filho de Deus, faça aquilo. Só que quem passa pelo deserto, tenha uma certeza da sua filiação, não se desespera diante da crise. Ele passa como filho. Ele passa como filho de Deus. E essa é a oportunidade que nós estamos tendo nesse período. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não me canso de dizer isso sempre na nossa igreja. Que agora é a hora da manifestação dos filhos de Deus. Em Romanos capítulo 8, se eu não me engano, versículo 15... Mas está em Romanos 8, fala que o mundo está na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Vou repetir, o mundo está na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui, diga amém. Amém. O mundo está esperando nesse tempo de crise a sua manifestação. É a hora dos filhos de Deus ser luz para aqueles que não têm luz. É hora da igreja verdadeiramente ir para o lado de fora e mostrar para um povo sem esperança, que nós temos uma esperança além da compreensão humana. É tempo de nós aproveitarmos esse tempo, irmãos. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. O cristão tem uma forma diferente de passar a crise. Tem uma forma diferente. O pastor Braz acabou de ministrar aqui a respeito da viúva. É assim que um cristão, é assim que um filho de Deus passa o tempo de crise. Quando ele menos espera, a provisão vem. Quando ele menos espera, o milagre vem.
Logo no início da pandemia, eu vi o testemunho do Luciano também, a respeito das provisões que ele recebeu na casa dele. Corvos batendo na porta da casa dele, levando provisão. Ele não podia sair para trabalhar, né, Luciano? Né? O pessoal tinha parado, né? Você não conseguia ir trabalhar, só que Deus usou pessoas lá para levar provisões. Depois de você orar e clamar ali diante da sua despensa, pensa que eu não estou ouvindo? Estou de olho no Senhor. Ou seja, Deus é um Deus que se manifesta em tempos de crise, irmãos. Sabe para quê? Para mostrar que Ele é o Pai que se preocupa com seu filho. E eu vou falar algo para você, as provisões, os milagres virão através de lugares que você menos espera. A nossa igreja tem vivido isso, eu tenho vivido isso, pessoas da nossa igreja têm vivido isso. Tem me chamado a atenção que tem algumas coisas que eu não conseguia fazer antes dessa pandemia e consegui fazer depois, no período da pandemia. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor não depende de um tempo específico para fazer um milagre. Deus não precisa de época. Deus não depende da economia. Sabe por quê? Porque o nosso Deus nunca entra e nunca vai entrar em crise. O céu não está em crise. E é dessa forma que eu vivo. Eu não estou preocupado com o que a mídia está dizendo. Eu não estou preocupado com aquilo que os pessimistas estão falando. Eu estou preocupado com a voz que vem do céu. Eu estou preocupado com a palavra do reino. O que a palavra de Deus fala ao nosso respeito? Eu fico com a palavra. Então não importa o que apareça no meio do caminho, nós chegaremos em nome de Jesus no destino. Não importa a turbulência, nós chegaremos ao lugar, não que eu e você determinamos, mas ao lugar que Deus determinou. Porque existe uma história escrita por Deus para nós, que vai além das suas expectativas. Como diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, aquilo que os nossos olhos ouviram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao nosso coração, é isso que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor te ama. Amém? E eu creio que você ama a Deus. Então existe algo além do seu entendimento preparado para você. E não espere passar esse tempo de crise, que coisas grandiosas ainda se manifestarão na tua vida. É nisso que eu me apego. E é por isso que eu quero trazer uma mensagem aqui em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Falar um pouquinho acerca de esperança. Quem tem esperança aqui? Eu vou mostrar para você aqui em Hebreus, alguns já devem ter lido, que a esperança é a âncora da alma. A esperança é a âncora da sua alma. Eu creio que todos sabem aqui para que serve uma âncora. A âncora ela serve para trazer estabilidade para uma embarcação quando o mar está agitado, quando a tempestade vem e a embarcação está em alto mar. A âncora ela é lançada e ela traz estabilidade para a embarcação. O Senhor deseja trazer estabilidade no teu coração nessa noite. Porque muitos de nós, em tempos de crise, arrancamos cabelo, né, pastor Eduardo? Não é verdade? Em tempos de crise, muitas vezes nós nos desesperamos. Irmãos, como é bom você ouvir de pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte, dizendo assim: pastor, em nenhum momento eu me desesperei. Porque eu tive naquele lugar o cuidado de Deus. Só que a âncora, ela não pode ser colocada em um lugar qualquer, tem um lugar específico para ser colocada, para que a embarcação permaneça no lugar independente do vento. Eu acredito que todos vocês têm esperança, mas nós precisamos entender aonde a nossa esperança está depositada, aonde nós estamos ancorando a nossa vida, aonde o nosso coração está ancorado, aonde nós estamos fixando essa esperança. Essa é a grande diferença, porque a sua vida será o reflexo
da onde você tem ancorado a sua esperança. Existem muitas pessoas decepcionadas e aflitas porque não estão colocando a sua esperança na direção certa, no lugar certo e na pessoa certa. Aqui no capítulo 6 de Hebreus, versículo 17, diz assim: pelo que querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, diga assim, o conselho de Deus é imutável. Aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esperança, a âncora da alma. E o que me chama a atenção aqui, fala que existem duas coisas imutáveis aqui. Uma é Deus, Deus não muda. Ou você acha que Deus muda? Existem pessoas que acham que porque você pecou, porque você ficou afastado um tempo da presença de Deus, Deus ele ficou mais bravo com você. E agora que você voltou, agora ele está feliz com você. Irmãos, o humor de Deus não muda. Primeira coisa que nós temos que entender é que Deus, ele não muda. Ele continua apaixonado por você tanto quanto antes. Então você não precisa se desesperar. Eu vejo às vezes algumas pessoas que eu me encontro, a pessoa fala, nossa, Deus deve estar muito bravo comigo. Eu falo, tira isso da sua cabeça, rapaz. Deus não está bravo com você, não. Deus está com saudade de você. Deus quer você de volta, porque Ele te ama. Ele te ama, e ponto final. Deus, Ele não muda. Ele não te ama menos porque você está distante da presença dEle. Deus é imutável. O ser humano muda. Muda ou não muda? Dependendo da forma que seu marido falou com você, dentro do carro para vir aqui, você mudou o semblante. Muda ou não muda? Dependendo da forma que a sua esposa te respondeu hoje de manhã, antes de você sair para o trabalho, seu semblante mudou, sim ou não? Deus não. Deus não muda. Deus não é inconstante como eu e você. Deus, Ele é constante. Nós só nos tornaremos pessoas constantes se nós firmarmos a nossa âncora naquele que é imutável, naquele que não muda. E uma outra coisa que não pode mudar é as promessas de Deus. Aqui está falando um pouco acerca das promessas de Deus. Começa falando a respeito de Abraão, que Deus ele chega diante de Abraão para prometer Isaac e o crescimento de uma nação através da semente dele. E a palavra de Deus diz que o Senhor não tinha algo maior para jurar, então ele jurou por ele mesmo. Ele jurou por ele mesmo. Porque ele olhou para o lado, olhou para o outro e ele falou, não, eu sou o maior, então eu preciso garantir a minha palavra. Não é a palavra de fulano, não é a palavra de Beltrano, é a minha palavra. Eu juro por mim mesmo. E a palavra de Deus diz que essas promessas também são imutáveis. E nós podemos ver isso desde lá do início, quando Deus ele fala que da semente da mulher se levantaria um para pisar na cabeça da serpente, que é Jesus. E o Senhor ele começa de que forma? Preparando uma nação, para que através dessa nação viesse o Redentor, para redimir um deslize que o primeiro Adão cometeu. Passou milhares e milhares de anos, e Deus manteve a sua promessa. Passou milhares e milhares de anos, e a promessa de Deus não mudou. Israel mudou, precisou ir para o cativeiro, mas o Senhor não mudou. O Senhor, Ele continua o mesmo. Ele continua nos amando, Ele continua permanecendo com uma promessa firme para mim e para você.
Porque da mesma forma que Israel tem promessa, a igreja também tem uma promessa. Pode ter certeza disso. Hoje nós podemos falar que nós somos a noiva do Senhor. Israel foi chamada, se eu não me engano, em Ezequiel, da esposa que traiu. E nós somos chamados da noiva. Nós não traímos. Tira essa mentalidade da sua cabeça. Você não é Israel, você é a noiva. Você vai se casar com o noivo. E essa promessa, nós precisamos fixar a nossa esperança. Porque essa promessa ela é fiel e ela vai acontecer. E é para isso que está sendo multiplicadas as células. Sabe por quê? Porque você, como noiva, precisa convidar pessoas para ir para o teu casamento. Ou você não é a noiva do Senhor? Você precisa chegar nas pessoas e vai falar assim, preciso te convidar para uma festa maravilhosa. Sério? Aniversário? Não, é de bodas. É um casamento. Mas quem vai casar? Sou eu. Mas, pastora Adria, você já é casada com o Eduardo. Não, mas eu vou casar com uma pessoa agora mais linda que ele. Em Apocalipse fala que o meu noivo tem cabelo, branco como a neve. Branco como a neve. Os seus olhos é como chama de fogo. E os seus pés como de latão reluzente. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E é nisso que a minha esperança está fixada. E é para isso que nós somos chamados por Deus, para direcionar o coração das pessoas a essa mesma esperança. Essa mesma fé. Na imutabilidade de Deus. Porque se Ele falou que Ele vai voltar, Ele vai voltar. Aonde está fixada a sua esperança? Aonde você está ancorando a sua vida? Aonde a sua vida está ancorada? Onde nós estamos colocando a nossa fé? Onde nós estamos depositando a nossa fé? Nós estamos depositando a nossa fé em algo passageiro ou em algo eterno? O seu coração é movido pelas coisas terrenas ou pelas coisas eternas? Porque a sua vida será o reflexo de onde o teu coração está fixado. Se você achar que é a terra que vai suprir as suas necessidades, vai chegar um momento que a terra não terá mais semente para te suprir. Mas se você acreditar que a tua semente, as suas provisões vêm do céu, as suas provisões nunca vão acabar. Pode ser o momento mais difícil. Pode haver fome no Egito. Mas eu tenho certeza que você vai ser o José, não apenas para ter suprimento, mas para suprir outras nações, como aconteceu através de José. Eu não tenho dúvida disso. É isso que o Senhor tem falado muito forte no meu coração nesses dias, e eu tenho multiplicado isso para algumas pessoas, na nossa igreja, principalmente para os líderes. Porque às vezes a pessoa fica só preocupada, não, José foi governador, ele não foi um simples governador, ele alimentou nações. Entenda isso, existe um propósito muito maior sobre a tua vida. E não é apenas sentar num trono, não é apenas sentar numa posição de governo, mas é alimentar, não apenas uma vida, mas alimentar vidas, alimentar pessoas, alimentar Campinas, alimentar a região. Esse é o propósito de Deus. E sobre a tua vida existe esse potencial. Existe esse potencial de trazer soluções, ser um instrumento de solução para a vida das pessoas, ser um instrumento de esperança em tempo onde não há esperança. Agora é a hora, irmãos, de nós nos levantarmos. O momento está propício. Os campos estão brancos. Pessoas estão querendo se matar. Pessoas estão tentando se suicidar. Eu estava vendo uma imagem, eu achei interessante, semana passada, que a fila do Covid, poucas pessoas, a fila das pessoas entrando na psiquiatria, uma fila enorme. Eu fico preocupado com pessoas preocupadas só com as coisas externas e não estão cuidando das coisas internas.
Existe uma guerra muito maior para você guerrear, irmãos, e essa guerra não é externa. O seu problema não é o Covid. O seu problema, muitas vezes, pode ser você mesmo, sabia disso? Algumas pessoas se assustou esse dia porque eu falei, irmãos, existe uma pessoa que pode ser um inimigo para você, pior do que o diabo. Porque hoje tudo é o diabo, né? Já percebeu? A pessoa não faz revisão no carro, o carro quebra. Esse diabo está quebrando meu carro. Não é isso? A pessoa não troca o pneu fica careca. O diabo estourou o pneu do meu carro. A pessoa se entope em dívida porque é irresponsável. A culpa é do diabo. A pessoa não toma cuidado com o celular cai. Culpa do diabo. Ou seja, já observou? A gente joga sempre culpa no diabo. E muitas vezes o problema maior pode estar começando dentro de você. Você pode estar direcionando o seu coração, a sua esperança, no lugar errado e nas pessoas erradas. Você não tem que confiar no seu emprego, você tem que confiar em Deus que te deu o emprego. Você não tem que confiar na sua saúde, você tem que confiar em Deus que sustenta a sua saúde. Você não tem que confiar se sua esposa te ama e seu marido te ama. Não, você precisa confiar na terceira dobra do cordão, porque aí não vai se romper. Nós precisamos direcionar o nosso coração no lugar certo. Precisamos direcionar nossa esperança, fixar nossa âncora no lugar correto. Senão, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que acontece com uma embarcação no tempo da tempestade e o marinheiro não lança a âncora. Sabe o que acontece? Ele está indo numa direção, o vento começa a ir contra e ele perde completamente a direção. Quando o vento passa, o marinheiro não sabe para qual lugar ele vai, porque se perdeu. Existem pessoas se perdendo porque não estão direcionando a sua esperança no lugar certo. Não estão direcionando. Imagina se José fosse para a prisão, fosse vendido pelo irmão e tivesse perdido o foco da esperança que o Senhor tinha plantado no coração dele. Ele ia se perder. Ele não se perderia apenas, irmãos. Eu achei interessante, eu li logo no início da pandemia, eu acho que em abril ou março, aquele livro, Liderança Acima da Média, do pastor Danilo, muito bom mesmo. Quem não leu, eu aconselho, leia. O pessoal da igreja lá, tem pessoas que já estão comprando, estão lendo. E me chama muita atenção, irmãos, esse livro, porque algumas pessoas acham que a dor que José teve que enfrentar foi apenas a dor externa. E não, irmãos, uma das coisas que ele precisou se preparar quando ele se reencontrou com os irmãos dele foi com a mágoa. Porque coisa terrível é uma pessoa lutar contra as coisas internas, cheio de vestígio de mágoa, de ressentimento dentro do coração. Essa é a pior luta que uma pessoa pode passar. É quando ele não está bem por dentro. Porque às vezes você pode ver pessoas que tudo parece que está favorável para ela, por lado de fora, só que por dentro ela está tão mal que ela não consegue desfrutar daquilo que Deus está dando para ela. E existem pessoas que não têm absolutamente nada, têm passado situações terríveis, mas está bem por dentro. Está bem. Não consegue guardar mágoa. Eu gosto de conversar com pessoas quando ela fala assim, não, eu não consigo guardar mágoa. Não é gostoso falar com pessoas assim? Eu não consigo guardar mágoa, eu não consigo guardar ressentimento, eu não consigo, me vingar, não, eu gosto de fazer o bem, mesmo se a pessoa me fez mal. Essa é a marca do cristão. Perdoar, mesmo quando a pessoa não merece perdão aos seus olhos. Porque você entende que um dia você não merecia perdão e Ele te perdoou. E o Senhor te perdoou. Os olhos de José estavam nas coisas que o Senhor tinha prometido para ele. E é por isso que o nosso coração precisa estar fixado na palavra de Deus. Porque existe uma promessa que ela é imutável. A palavra do Senhor diz no capítulo 24, versículo 25 de Mateus, pode passar céus e terra, mas a minha palavra permanece. Tantas coisas que mudaram, irmãos, durante todos esses anos. Tantas coisas que você viu mudando aí. Você aí que, de repente, nasceu
em 60 e pouco, 50 e pouco, tantas coisas que vocês viram mudar. Você que nasceram em 70 e pouco, quantas coisas que mudaram? Muda ou não muda? Pessoas mudam, governo muda, sistema muda. Mas pode passar, irmãos, céus, pode passar terra, mas a palavra do Senhor não muda. E é nisso que o nosso coração precisa estar preso, naquilo que não muda, naquilo que é eterno, naquilo que é fixo, naquilo que é permanente. É nisso que nós precisamos colocar o nosso coração. É por isso que eu tenho visto, em nome de Jesus, muitas pessoas aqui de pé, porque está com o coração direcionado naquilo que é fixo. Mesmo durante essa pandemia, mesmo diminuindo talvez o salário em 30%, o teu coração continua acreditando nos recursos do reino. Esse é o grande diferencial. Aonde nós estamos colocando a nossa esperança? Porque dias difíceis vão mostrar onde nós estamos ancorados. Não é quando tudo está bom, não. É a crise que separa os homens dos meninos. Sim ou não? É no tempo de crise que há essa separação, do maduro e do imaturo. Mas a palavra do Senhor fala em Gálatas que a herança é para os filhos maduros. Então chegou o momento de crescer. E filho maduro não olha para aquilo que é passageiro. Filho maduro, ele olha para aquilo que é eterno. Filho imaturo é paralisado pelo momento. O filho maduro, ele olha para frente. E olhamos para Jesus, o autor e consumador da minha fé. O filho maduro, ele enxerga diferente do imaturo. O imaturo se desespera na hora da crise. O maduro, ele permanece na mesma posição. Na posição de fé e a esperança da pessoa certa. É igual a história, eu gosto muito daquela história da menininha, quando a embarcação que ela estava começa a afundar. Eu acho que o pastor Vilela já deve ter contado algumas vezes também. Hoje ele não contou, né? Então eu vou contar. Essa semana ele não contou, então eu vou contar. E disse que o navio estava afundando, o pessoal da embarcação estava desesperado, porque o navio estava afundando. E aquela menininha bonitinha, sentada, no mesmo lugar, chega as pessoas e fala: menina, você não vai se salvar não? O barco está afundando. O barco vai... Todo mundo vai ser destruído, todo mundo vai morrer. Ela fala assim: ô moço, deixa eu contar um segredinho para você. O marinheiro é meu pai. Nós já passamos por várias situações assim e eu estou vivo até hoje. Só confia em Deus aquele que se posiciona como filho. Um tempo atrás eu falei a respeito disso na igreja, a respeito do filho pródigo e do irmão do filho pródigo. O filho pródigo, por mais sujo que ele ficou, ele se posicionava como filho. O outro não. O outro se aproximava diante do pai como servo. Então ele sempre se aproximou diante do pai como Senhor. Deus é o nosso Senhor, mas não esqueça que Ele é teu Pai. Entenda isso. Existem pessoas que estão se posicionando diante de Deus mais como servo do que filho. E só confia no Pai aquele que é filho. Se eu pedir para o seu filho pular no meu colo, ele não vai pular. Mas se você pedir, ele vai pular. Pede, pula ou não pula? E da mesma forma, se eu pedir para os meus filhos pular no meu colo, eles vão pular. Apesar que o Davi agora, se pular no meu colo, agora é mais fácil eu pular no colo dele. Às vezes ele me ergue, e ergue a mãe dele. Então a situação reverteu. Mas se o Samuel e o Rafael, eu pedir para ele pular no meu colo, eles vão pular, porque confia em mim, eu sou pai. Mas se um de vocês pedir para eles pular, ele não vai pular. Talvez você não tenha se lançado nos braços do Senhor com esperança, com a certeza que tudo que você tem passado vai mudar, que essa situação ela é passageira, mas aquilo que Deus prometeu para você é eterno e não vai passar, e quando acontecer, permanecerá, porque foi Deus que deu. Enquanto que você não tiver certeza disso, você não vai desfrutar do melhor de Deus. E existe algo melhor do que aquilo que talvez você esteja vivendo.
Sabe por quê? Porque você tem um desejo para você, que perto do desejo que Deus tem para você é tão pequeno, tão minúsculo. Agora começa a entrar novamente na direção, fixando a tua âncora na pessoa certa, e fala: Senhor, eu quero me colocar dentro do teu carro, como um filho que entra dentro do carro e não sabe para onde o pai está levando, mas entende que o pai está levando para o melhor lugar. E eu creio que o Senhor está nos levando a um lugar melhor, a um nível maior. Eu creio nisso. Que oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo de ser um agente de esperança para as pessoas, de ser um agente de esperança para muitas vidas que se encontram desesperadas, que se encontram aflitas. Nós precisamos firmar na imutabilidade de Deus. Primeiramente, imutabilidade da pessoa dele, ele é imutável. O caráter dele é imutável. E segundo, nós precisamos fixar nossa esperança na sua aliança com os homens. Existe uma aliança eterna do Senhor com os homens. Até o arco-íris, irmãos, quando eu olho depois de uma chuva, eu lembro da aliança com Noé. Olha, milhares de anos atrás, e o Senhor continua mostrando o sinal: eu tenho aliança com você. Eu continuo te amando. Eu continuo sendo seu Deus. Eu continuo sendo seu Senhor. Nós precisamos firmar nossa esperança naquele que é imutável, permanente, naquele que não há variações. Capítulo 1 de Tiago, versículo 17 diz isso: toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. No Senhor não há sombra de variação. As pessoas, a gente fala, não fala: nossa, você está diferente hoje. Fala, não fala. Nossa, hoje você está tão mal-humorado, não dá nem vontade de estar com você hoje, perto de você, não é? Sim ou não? O Senhor, você pode estar do lado dele o tempo todo. O Senhor não tem mau humor, nele não há variação, nele não há mudança. Malaquias, capítulo 3, versículo 6 diz: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O Senhor não muda. O Senhor é imutável. Nós não somos consumidos, irmãos, não é porque nós somos bons, é porque o Senhor não muda, a misericórdia dele não muda. A misericórdia dele se renova a cada manhã. É por isso que eu e você não somos consumidos. Entenda isso. Esses dias eu corrigi uma pessoa, porque tem algumas coisas que deixam a gente um pouco chateado, porque algumas pessoas acabam tirando a graça de Deus, colocando a graça de Deus lá no cantinho e começa a trabalhar por mérito, né? Achando que as conquistas é por causa dos méritos. Lógico que a graça, irmãos, a graça não é liberdade para você viver uma vida de pecado. Mas eu fico um pouco aborrecido quando algumas pessoas olham para alguém que se afastou de Deus e falam: olha, ela viu o jeito que estava a vida dela antes de ir para a igreja, né? Agora ela vai ver, vai voltar tudo de novo, jogando praga na pessoa. Irmão, seu humor muda, Deus continua amando, e se Deus quiser trazer ela novamente com laços de amor, Ele vai trazer. A gente sabe que algumas pessoas podem, de repente, passar por situações difíceis, mas Deus continua amando. Deus não olha para você e fala assim: hoje você me adorou mais, então eu te amo. Hoje você jejuou, então eu te amo. Hoje você orou de manhã, então eu continuo te amando. Não, irmãos, Deus te ama o tempo todo. O tempo todo. Então, para que serve a oração? Para que serve o jejum? Para você direcionar o teu coração para o lugar certo. Para o amor de Deus. O jejum não é para transformar Deus, o jejum é para transformar eu e você. A oração não é para moldar a Deus, né? Tem algumas pessoas que falam: a oração move a mão de Deus. Não, a oração move você. A oração move o meu coração e o seu coração. A oração santifica eu e você. Porque Deus, Ele é santo o tempo todo. E Ele continua te amando o tempo todo. Então a oração é para você experimentar a voz de Deus. Porque quando você ouve a voz de Deus, você se apaixona mais por Ele. Quando você lê a palavra,
Você abre uma carta de amor de um noivo apaixonado pela sua noiva, e você se apaixona mais por ele. É para isso que serve a palavra de Deus. Não para fazer Deus te amar mais ou menos, mas para te ensinar a amar mais a Deus. É para isso que serve, é para isso que nós oramos, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós vamos sair daqui dispostos a levar a esperança ao coração das pessoas, para mostrar que existe um noivo apaixonado que morreu de amor por ela. E que nós precisamos, em nome de Jesus, trazer essas pessoas para este amor. Nós precisamos direcionar o coração das pessoas para isso. Parar de fazer terrorismo. Acho que foi o pastor Eduardo que eu falei no dia da live lá. Me colocou numa enrascada. Eu sou ruim de live, pastor. Mas amém. Na próxima hora mais. Senhor, toca naquele rapaz lá. Mas assim, eu falei algo que, nesse tempo de pandemia, tem os profetas do caos e tem um profeta no caos. Tem pessoas que não podem aproveitar um tempo de caos para aterrorizar o coração das pessoas. Oh! Não, irmãos. Ele está mais perto. E ele está chamando você. É diferente, vocês estão entendendo isso? As pessoas ficam fazendo uma imagem falsa de Deus. Não é Deus que está com raiva da pessoa que está desviada, é você. E às vezes você fica usando Deus para aterrorizar a vida da pessoa. Não, irmãos. A mensagem de salvação é uma mensagem de amor, de esperança, de renovo. É a mensagem do Pai aguardando de braços abertos os pródigos novamente. É por isso que muitas pessoas não param em muitas igrejas, sabe por quê? Porque as pessoas não vão por amor, elas vão por interesse ou por terror, por medo. Aí as pessoas entram dentro da igreja por medo, aparece algo que causa mais medo ainda para ela, ela desiste. Diferente quando você está fazendo algo por amor. Já observou? Nada te para. Porque você é impulsionado por isso. Você é levado por isso. Você é conduzido por este amor. Você é conduzido por essa paixão. Vocês estão entendendo? A gente sabe, irmãos, quem não aceitar o amor de Cristo, existe um lugar chamado inferno. A gente sabe disso. Mas existe um noivo apaixonado, com uma morada preparada para a sua noiva, porque ele ama você demais. Ele te ama demais. E é nisso que o nosso coração precisa estar fixado. O amor dele não muda. Ele é imutável. Ele é imutável. Jó capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Essa era a esperança de Jó, olhando para um lado e para o outro e só vendo caos. Ele olhava para o corpo dele cheio de enfermidade. Ele olhava para a vida dele financeira destruída. Ele olhava para a esposa dele não tinha condições nenhuma de levantar o coração dele, de levar esperança no coração dele. Mas ele fixou o coração daquilo que era imutável ao Redentor dele. O meu Redentor vive. Tudo à minha volta foi destruído, mas o meu Redentor continua vivo. E o meu Redentor se levantará sobre a terra. Aonde o nosso coração está firmado? No Redentor ou nas coisas que talvez nós perdemos há algum tempo atrás? Ao nosso Redentor ou naquela palavra que talvez a pessoa lançou sobre a tua vida, e ao invés de você ficar com a palavra de Deus, você tomou posse daquela palavra e está vivendo aquela palavra pesada que lançaram sobre a tua vida no passado. Aonde o teu coração está firmado? Aonde o nosso coração está fixado? A esperança é uma das coisas que vai permanecer. Depois de tudo. Quem gosta de falar em línguas aqui? Eu gosto, né? Quem gosta da profecia aqui? Eu gosto de uma palavra profecia de um profeta verdadeiro. É bom demais, sim ou não? Mas a palavra de Deus diz que tudo isso vai passar. Mas algo vai permanecer. Aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz assim: porque, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deste é o amor. Diga assim: a fé, a esperança e o amor. Diga: eu preciso fixar o meu coração na fé, na esperança e no amor. Essa precisa ser a base do cristão, irmãos.
para que você possa permanecer firme, é necessário você fixar o teu coração na fé, na esperança e no amor. Profecia é bom, mas vai passar. Eu gosto, mas vai passar. O falar em línguas é maravilhoso, é gostoso, principalmente no secreto, você está falando em mistério com Deus ali. Ninguém entende, mas Deus entende. Mas isso vai passar. Mas a fé, a esperança e o amor não vai passar. É algo eterno. Pode passar tudo, mas isso não vai passar. Capítulo 1, eu gostaria que você abrisse comigo agora, de Colossenses. Uma igreja que, por mais que o apóstolo Paulo teve uma batalha para direcionar o olhar desse povo 100% em Cristo, na obra de Cristo, mas eu gosto da forma que ele começa essa carta. Primeiro capítulo de Colossenses, versículo 3 diz assim, ó: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Versículo 4, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos é reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus. Vou repetir o versículo de número 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo, e do amor que tendes para com todos os santos, e por causa da esperança que vos é reservada no céu. Olha o elogio que Paulo traz para essa igreja. Quero uma igreja fixada no amor, na fé e na esperança. Pastor, podemos dizer então que uma igreja bem-sucedida é uma igreja fixada nesses 3 pilares? Sim. Uma igreja fixada na fé, na esperança e no amor, irmãos, não tem inferno que ganhe. Não tem inferno que vença. Mas isso precisa começar por você. Você tem que ser uma expressão de fé, você precisa ser uma expressão de esperança, você precisa ser uma expressão de amor. E o que me chama a atenção é esperança no céu, ou seja, esperança naquilo que é eterno. Esperança naquilo que é eterno. Fé no quê? Na obra de Cristo. Naquilo que me redimiu, naquilo que me resgatou. Ou seja, todos me deixaram, todos me desampararam, mas o Senhor, através da sua obra na cruz, me abraçou. O Senhor, através da sua obra na cruz, me resgatou e me levantou. Ou seja, a nossa fé precisa estar fixada na onde? Na cruz, porque é de lá que vem o nosso socorro, de lá que vem a nossa cura. Amor, aqui fala a respeito do amor entre os irmãos, o amor dentro da igreja. Isso traz fortalecimento, traz ou não traz? Traz unidade, traz comunhão e esperança nas coisas eternas, esperança no céu. É nisso que nós precisamos fixar a nossa âncora. É nisso que nós precisamos depositar a nossa fé, naquilo que não passa. Senão nós vamos viver nessa terra desesperado. Porque tem algumas coisas que, por mais que nós gostamos, vai passar. Mas a fé e a esperança e o amor não vai passar. A esperança é a âncora da sua alma. E aonde a sua alma está ancorada? Aonde nós estamos ancorando a nossa alma? Aonde nós estamos depositando a nossa fé? Aonde a nossa visão está direcionada? Tudo isso será o reflexo da sua vida. Não apenas aqui, mas será o reflexo da sua eternidade. Se o seu coração for movido pelas coisas eternas, é para lá que você está sendo direcionado. É para lá que você está indo. Mas se o seu coração, eu gosto muito do Romanos 12, eu sei que essa igreja gosta muito de Romanos 12 também, que a Bíblia fala, renovai-vos, transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mente transformada é uma mente influenciada
pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é uma mente renovada. Uma mente renovada pensa nas coisas eternas, porque aquilo que é bom, agradável e perfeito aos olhos de Deus é eterno. É isso que o Senhor deseja fazer conosco, irmãos, direcionar os nossos corações e verdadeiramente nós pensarmos assim: o meu corpo está na terra, mas a minha mente é uma mente de reino. O meu corpo está aqui, mas a minha mente é influenciada pelo reino. Só assim nós faremos diferença aqui nessa terra, porque aí você vai começar diante das pessoas a pensar completamente diferente do que elas pensam. José entrou no Egito e ele pensou diferente de Faraó, por isso que ele se destacou. Ele pensou diferente dos outros governadores, por isso ele se destacou. Ele pensou diferente dos outros líderes. Daniel se destacou na Babilônia, sabe por quê? Porque o corpo dele estava na Babilônia, mas a mente dele sempre foi do Deus de Israel. Por isso que ele se destacou, por isso que ele teve sonhos diferentes naquele lugar. Sabe por quê? Porque enquanto alguns buscavam recursos na Babilônia, por mais que ele estava ali, o recurso dele vinha diretamente do céu. E é assim que nós precisamos viver aqui. Corpo na terra, mas o meu recurso vem do alto. Se o pessoal do louvor, posso fazer uma oração? Se o pessoal do louvor puder se achegando, pode se achegando. Colossenses fala muito a respeito disso. No capítulo 3, o apóstolo Paulo é usado para tirar a mentalidade do povo de Colosso das coisas terrenas. Ele fala: você que foram ressuscitados em Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Porque era um povo ainda que estava na dúvida entre a obra de Cristo e ainda alguns costumes judaicos. Então o apóstolo Paulo teve um grande desafio de tratar aquele povo, para que aquele povo pudesse direcionar o coração deles para a nova aliança. E a nova aliança nos ensina a pensar nas coisas no alto. A nova aliança nos ensina a pensar nas coisas fixas, não nas coisas que são móveis, porque uma hora está aqui e uma hora já não está mais com você. Mais uma vez eu falo, nessa pandemia, muitos amigos ficaram distantes por motivo de força maior, não porque não queria. Quando os irmãos estavam internados, eu particularmente, eu chorei em alguns momentos por não poder visitá-los. Porque uma das coisas que o pastor ele faz logo quando ele descobre que tem um membro da igreja internado é ir visitá-lo, sim ou não? E vai na hora. Mas até isso, nós fomos impossibilitados. Aí o Senhor, Ele falou no meu coração: filho, eu estou cuidando. Deixa eles experimentar lá agora o meu cuidado. Você não vai estar lá, mas eu estou lá. A ovelha é minha. Você apenas cuida dela. Vocês entenderam? Eu lembro que teve uma vez eu estava perdendo a noite de sono. Quem já perdeu a noite de sono por causa de ovelha aqui? Por causa de um discípulo? Quem já perdeu? Meu Deus, teve algumas madrugadas que eu não conseguia dormir, passava a noite em claro. Aí o Senhor olhou para mim e falou assim: você pode descansar. Sua esposa está aqui, ó. Sua esposa é essa daqui que está do teu lado, deitado na cama. A noiva é minha. Deixa que eu cuido. Você consegue ir até aqui. Passou daqui é comigo. Tem momentos que a gente acha que dá para fazer tudo, né, pastor Eduardo? Tem momentos que a gente se desespera porque a gente acha que não está fazendo o suficiente. E eu vou contar um segredo para você: nós estamos certos. Deus permite que eu e você vá até um certo limite. Passou desse limite, Ele fala: é comigo. Porque Paulo plantou, Apolo regou, mas filho, quem dá o crescimento sou eu. Então descansa. Descansa. E essas pessoas depois, irmãos, que eu tive a oportunidade de conversar com elas, elas falaram: nossa, eu nunca experimentei o cuidar de Deus como eu experimentei agora.
Quem já passou por isso? Não tinha ninguém, mas Deus estava lá. Jacó fugiu, não tinha ninguém, mas Deus estava lá, dando visões para ele, de escada, anjos subindo e descendo. Moisés estava sozinho atrás do deserto, mas a sarça trouxe esperança e renovou, incendiou o coração daquele profeta que aos olhos dele já tinha se aposentado. Sabe por que o Senhor nos leva num ambiente do secreto? Para renovar a nossa esperança. Para falar assim, olha, para, olha para mim. Quem já fez isso para alguém? Olha para mim, para de chorar, olha para mim. Não é assim? O Senhor fala, para tudo. Você está dividindo as suas visões. Sua visão está dividida. É para mim. Volta a olhar para mim novamente. Tira a sua visão disso. Você tem que olhar para cá, para mim, filho. É para o alto. Eleva os meus olhos ao monte. Da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ponto. Os nossos olhos têm que ficar fixados no Senhor. Acabou. Nada mais. Pastor, mas o que você espera da política? Irmãos, eu não espero da política, eu espero de Deus. Eu espero de Deus. Vai ser muito difícil você abrir de repente uma rede social que eu tenho, quase não uso, mas usar postando alguma coisa de política. Porque a minha esperança não está nisso. Pastor, mas você não vota? Eu voto. E falo, Senhor, coloca a mão e continue conduzindo. Sabe por que Sumaré vai ser transformada? Porque nós estamos orando para que aquele que pode reverter a história da cidade de Sumaré intervenha. Sabe por que esse bairro, essa cidade vai ser transformada, vai ser avivada? Não é porque vai vir um político bom. É porque existe um Deus imutável sendo clamado por filhos aqui nessa terra. Essa é a nossa esperança. A minha esperança não está presa em coisas passageiras. O meu coração é de eternidade, o seu. O meu coração é de eternidade, o seu. Porque o teu coração vai na direção daquilo que ele busca. Se o teu coração busca eternidade, vai ser para lá que você vai chegar. E vai ser para lá que você vai conduzir as outras pessoas para a eternidade. Eu creio nisso. Eu creio no mover sobrenatural. Eu creio. Eu tenho visto essa igreja avivada. Tenho assistido, tenho visto um mover aqui neste lugar. Eu tenho visto pessoas lá, antes de chegar o nosso culto presencial. Esses dias eu atendi, 2 vezes eu atendi uma ligação, a pessoa não conseguiu falar. Ao invés da pessoa falar alô, ficou vários minutos falando em língua, chorando, adorando a Deus. Aí depois deixou o telefone de canto e não conseguiu falar comigo, foi falar comigo horas depois. Irmãos, Joel fala que nos últimos dias o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a terra. Eu estou nessa esperança. Nos últimos dias, nós somos a igreja que estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Mas antes da trombeta ser tocada, antes desse céu ser aberto, eu creio, irmãos, no mover sobrenatural. Eu creio no Espírito Santo tocando em pessoas que você menos espera. Sabe aquela pessoa que você às vezes para pensar, você fala, meu Deus, essa pessoa parece que não vai ser salva. Essa pessoa vai te surpreender em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque essas pessoas vão ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Essas pessoas serão tocadas pelas palavras que vêm do reino de Deus, a palavra vindo diretamente da eternidade ao coração do homem, e nós vamos ver pessoas sendo restauradas, transformadas em nome de Jesus, ao ponto de vocês começarem a falar, meu Deus, não dá mais para fazer culto aqui, a gente vai ter que ir para o terreno lá mesmo, para o templo novo, porque não cabe mais gente aqui. Pessoas falando assim, me mostra as fontes porque eu estou com sede. Eu quero beber dessa água. Eu quero beber dessa fonte. Essa é a minha esperança, irmãos. Sabe por quê? Porque se eu olhasse para a circunstância, eu já tinha parado. E eu sei que muitos de vocês também já tinham parado. Mas o meu coração não fica preso nas coisas que já se passaram. Eu prossigo para o alvo. Eu estou na esperança, eu estou na expectativa.
de coisas novas se manifestando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Diga assim: esperança, a âncora da alma. E eu termino com Salmo 42, o salmista, ele manda um comando para a alma dele. Diga: minha alma, espera nos perigos? Espera nas pessoas? Espera no sistema político? Espera em Deus, no Senhor. Espera em Deus. Vamos dizer esse salmo rapidamente? Diga, vamos lá, 1, 2 e... Diga, minha alma, espera em... De novo, diga, minha alma, espera em... Repita isso para você, diga: alma, espera em Deus. Não espera nas pessoas, não espera nas coisas, espera em Deus. Eu não espero mais que essa pessoa pode ser transformada, não, perdi a fé nessa pessoa. Sabe por que eu não deixei de acreditar na transformação dessa pessoa? Porque não é ela, é Deus que vai transformar ela, e ponto final. É Deus que vai mover o coração dela. Deus vai nos surpreender, irmãos, mas só coração que tem esperança. A palavra de Deus fala que Abraão creu contra a esperança. Que esperança é essa? A esperança negativa. Porque o corpo dele fazia ele ter uma esperança do quê? A esperança que ele já não poderia mais ter filho, porque a palavra de Deus diz que ele era avançado de idade. E em Sara tinha cessado o costume das mulheres. E a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Ele teve uma esperança maior do que aquela que estava caminhando com ele até então. Parece loucura, né? A esperança verdadeira nos faz ir contra a esperança, mas aquela esperança que te paralisava. Vamos colocando de pé. Coloca a mão no teu coração. Diga assim: é tempo de esperar no Senhor. É tempo de esperar no Senhor. Diga: é tempo de mudar a direção dos meus olhos. Diga: eu tenho que tirar a visão das perdas, das circunstâncias difíceis, da crise, e direcionar os meus olhos ao monte, porque é do monte que vem o meu socorro. Da onde vem o seu socorro, igreja? Não ouvi. Da onde vem o seu socorro, igreja? Pergunta para o teu irmão: da onde vem o teu socorro, irmão? Diga: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Diga: os meus olhos estão firmados no Senhor, que fez os céus e a terra. Dê um brado de júbilo e aplauda o nome do Senhor. Pai, os nossos olhos, o nosso coração está fixado em Ti, Senhor. Aleluia. Levanta as tuas mãos. Eu gostaria que você trouxesse agora na tua mente uma pessoa que está sem esperança. Uma pessoa no teu trabalho, um familiar, um vizinho. Traga na tua memória agora. Traga na tua memória. E começa a pedir para o Espírito Santo de Deus preparar o terreno do coração daquela pessoa. Cita o nome dela e começa a interceder por ela. Em nome de Jesus. Aquela pessoa está esperando a manifestação do Filho de Deus. Ela está sedenta para ver um Filho de Deus diante dela, para levar esperança. Alguém para dizer para ela: um dia eu estava desesperançado e o Senhor me cercou. Ele me envolveu com cordas de amor.
Ele me envolveu com cordas de misericórdia. O meu coração estava completamente dilacerado, destruído, mas o Senhor um dia veio e restaurou o meu coração, e injetou fé, injetou esperança. E hoje eu posso dizer para você: vamos comigo viver o propósito de Deus, porque você também terá o teu coração renovado com a verdadeira esperança. Em nome de Jesus, é tempo de nós direcionarmos a esperança das pessoas no lugar certo. É tempo de nós colocarmos o nosso coração na pessoa certa. É tempo de nós nos colocarmos diante das pessoas como filhos de Deus, como filhos amados de Deus, em nome do Senhor Jesus, mostrando para elas a identidade dela e fazendo elas conhecer o Pai eterno delas, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu sou um agente de esperança. Em nome de Jesus, eu vou levar esperança ao coração daquela pessoa desesperada, daquela pessoa aflita. Eu vou levar esperança ao deprimido, ao depressivo. Eu vou trazer de volta os pródigos. Eu vou trazer de volta aquela pessoa que está distante da presença de Deus. Em nome de Jesus, diga: eu sou, mais forte, eu sou agente de esperança. Diga: o mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus aqui? Diga: eu sou filho de Deus, e em nome de Jesus eu vou gerar outros filhos para o Pai, para o meu Pai amado. Aplauda o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, se você se reconhece nessa noite como uma pessoa muito abalada de alma, sua alma é jogada de um lado para o outro, você recebeu uma solução divina para a sua vida, para a sua alma nessa noite. Você precisa de uma âncora, e a âncora é a esperança nas promessas de Deus, na palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Dê mais um aplauso ao Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Charles, por essa palavra. E você tem aí um dever de casa, né, de ruminar, de meditar ainda mais nessa palavra. Com certeza Deus vai continuar falando contigo. Amém? Final de semana teremos culto dos jovens, teremos culto no domingo pela manhã, domingo à noite,
compareça. Você que pode estar presencialmente na igreja, é importante que você esteja aqui conosco. Você que ainda não se sente confortável, faz parte do grupo de risco, nós ainda aconselhamos que você fique na sua casa assistindo pela internet. Porém, você que já pode, é importante que você esteja aqui conosco. Amém? Inscrições do MoveX lá no fundo com a Karina e o Marcelo. Vamos dar o glória a Jesus, o nosso brado de vitória. 1, 2, 3. Glória a Jesus!